Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência ao nosso estudo aqui do livro No Mundo Maior, hoje com o capítulo 8, o capítulo No Santuário da Alma. Então a gente vai dar hoje a continuidade. Hoje quem vai fazer a apresentação inicial aqui do capítulo é a Cláudia, e depois a gente vai ter aquele bate-papo que a gente costuma ter depois dessa apresentação inicial, né? Então, vamos lá. Pode compartilhar. Isso, está certinho. Então, a Cláudia hoje vai fazer essa apresentação inicial. Nesse mês de novembro, a gente a gente mudou um pouquinho o horário do nosso estudo. Esse mês vai ser agora dia 8 e no dia 29. O nosso estudo em virtude aí dos feriados que estão tendo esse mês de novembro, né, então a gente está fazendo numa data diferente. A primeira de hoje no dia 8 e a última vai ser no dia 29 de novembro. Tá bom? Então vamos dar início ao estudo. Capítulo 8 No Santuário da Alma. Pode falar, Cláudia, fica à vontade. Boa noite a todos. Nós estamos, então, estudando o livro No Mundo Maior. Nessa noite a gente vai falar no capítulo 8º, No Santuário da Alma. É um livro de psicografia de Chico Xavier, né, ditado por André Luiz. E o título desse capítulo já deixa um questionamento, né, no Santuário da Alma, né? O que seria esse Santuário da Alma? Eu resolvi fazer o nosso bate-papo de hoje colocando alguns tópicos sobre o que trata o capítulo, e depois a gente vai conversando e traçando o nosso estudo a partir daí. Então, nós vamos falar sobre a história de Marcelo, que é o personagem desse capítulo, a origem das provações, o ambiente familiar, o que acontece durante o sono, o desdobramento dele, os mecanismos que causaram esse desequilíbrio e qual o tratamento, né? Bom, então começa assim esse capítulo. É lógico que eu não vou falar o capítulo na íntegra, eu apenas peguei alguns pontos que eu acho muito interessantes. Então ele fala assim, Calderaro falando para André Luiz. Há muito tempo assisto Marcelo, com fluidos reconfortantes, e a sua situação é de triunfo integral. Encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflectas da alma, que emergem de vastos e intricado túnel de sombras que tornam, em definitivo, o império da luz. Então, ele vai falando desse personagem, que é o Marcelo, e ele fala duas coisas muito importantes já no início, né? Primeiro, ele já fala um pouco desse espírito, né? Que ele já tem a sua espiritualidade trabalhada, né? Então, ele já é uma pessoa que já faz prece, que já tem uma atividade espiritual. E fala também que o problema da perturbação já está resolvido. Diferentemente do capítulo anterior, né? Que ainda não viu no estudo do capítulo anterior, vale a pena ver, porque esses dois capítulos têm muita relação. Ele diz que o problema já está resolvido, e no final aqui ele dá uma sinopse do que vai ser o estudo desse capítulo. Ele fala assim, ó, dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma. Então, esse personagem, ele sofre de crises convulsivas,
ele já fala, né, que essas crises convulsivas são ações reflexas da alma e que o problema de perturbação essencial já está resolvido. Então, eu acho interessante, assim, como nossa primeira reflexão, né? Porque às vezes a gente tem um conhecido, um parente, até mesmo um paciente, que sofre de convulsão, apresenta convulsões, e a gente daqui, a gente ainda com essa percepção bem limitada, né, por estarmos encarnados, jamais poderíamos imaginar, né, poucas vezes imaginaríamos que esse problema já estaria praticamente resolvido, caminhando para a resolução, uma vez que ele apresenta ainda as convulsões, né? Então a gente já começa a perceber como a nossa visão aqui é muito limitada. E aí, então, ele vai definir, né, vai mostrar para a gente quem é o Marcelo. Então, ele fala assim: senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Chegada a colheita nefanda, Messi experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores. Saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Então, você percebe aí, pelo que ele tá falando, né, que Marcelo ele tinha um pretérito, né, onde ele se entregava às paixões, né, ao poder, né, ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não usou isso de maneira construtiva, né? Tem uma frase que ele fala assim: impôs-se pelo absolutismo. Então, a gente vê que era uma pessoa que tinha bastante poder. E criou vários inimigos nessa encarnação que o esperavam do outro lado, né? E quando ele desencarnou, esses inimigos levaram ele para uma região inferior, né? E saciaram ele vários propósitos de vinganças, né? Se viciando-lhe, quer dizer, torturando a organização perispiritual. No decorrer do livro, ele fala que eles causavam no Marcelo várias convulsões, né? Através de lembranças e através de choques, né? Então, ele sofreu bastante durante esse período, né? E aí começa a ordem das provações. Aí ele diz assim: em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-nos assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando anos a fio. Então, ele fala uma palavra bem interessante aí, que é sobre o remorso, né? Então, a gente sabe que o remorso ele é sempre o ponto de sintonia entre o credor e o devedor, né? De onde se liga. Então, já deixa assim para a gente perceber, né, como é importante a gente perdoar e também a gente se auto-perdoar, né? Porque o remorso ele é uma força que prepara para o arrependimento, né? Mas a gente não pode ficar preso, né, naquela vibração, naquela sintonia, porque senão a gente cada vez mais agrega, né, os nossos desafetos, assim como as pessoas que estão nesse mesmo nível de sintonia.
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma frase que fala muito bem disso. Ele fala assim: o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se em abscesso mental. Então, se vocês quiserem falar, inclusive, alguma coisa aí a respeito de remorso, né? Quiserem traçar algum comentário a respeito disso, então, no final, a gente conversa. Posso seguir, então? Pode, daí no final a gente faz os comentários. O importante é que ele fala sobre o ambiente familiar, né? Então, o André Luiz nos mostra isso. Ele fala assim: encantadora a cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Então, o santuário que ele fala aqui, que é o tema desse capítulo, Santuário da Mente, é a família. Então, a gente vê, né, mais uma vez, a importância do núcleo familiar, né, para a gente acertar as nossas arestas, a gente compartilhar com pessoas que gostam também da gente, que nem nesse caso aí, né, que é a casa do Marcelo, a família estava sempre, os pais ajudando a ele, tinha essa percepção da situação do filho. É uma família espírita. Conta também no livro que ele, até os 14 anos, ele não tinha nenhuma convulsão. Ele vinha bem. E aí, quando chega na adolescência, a gente sabe que é um período da vida onde o nosso passado já começa a se fazer muito presente, né, nas nossas ações, na nossa consciência. Ele aí começa a reviver toda aquela tortura, tudo aquilo que ele passou quando estava desencarnado. E aí as convulsões começaram, né? Então, acho que também é uma coisa bem interessante para a gente ficar atento, né, da importância do ambiente familiar nas soluções dos nossos dramas pessoais, né? Bom, e aí eles chegando lá, André Luiz vê que eles estão fazendo uma prece e o rapaz vai dormir, o Marcelo vai se deitar. E aí acontece um desdobramento. Então ele fala assim: se recolheu ao leito, após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. E dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçando a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria. Comentou suas esperanças no porvir, expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Então, a gente também percebe aqui uma coisa muito importante, né? Ele já tinha essa vontade de trabalhar, né, no espiritismo cristão, né? E durante a leitura na íntegra desse capítulo, a gente vê isso, que ele era um rapaz que tinha vontade de melhorar, de praticar o bem, né? É lógico que a vontade é uma das principais potencialidades, né, potenciais da alma, né? Mas só a vontade não é o suficiente, né? Tem que ter vontade e disciplina, né? Disciplina para a gente perseverar no bem, disciplina para a gente seguir com os nossos compromissos. E ele, nessa encarnação, tinha essas duas coisas, né? Então, ele tinha perseverança, ele tinha disciplina, ele estava numa família que o acolhia, que compreendia a situação e que o amparava. Bom, aí durante essa conversa em que os três estavam lá, durante o desdobramento do Marcelo, aconteceu a seguinte situação.
2 vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmensuradamente. Reparei que as ideias lhe embaralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e despreendendo-se, célere, de nossos braços, correu desabalado, retomando ao corpo. Então, quando esses 2 vultos apareceram, né, que eram 2 inimigos de vidas passadas dele, ele retorna ao corpo físico imediatamente. E aí começa o mecanismo do desequilíbrio, como tudo acontece. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhes as condições mentais. Tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. E aí, André Luiz pergunta, né, como é que pode isso, né? E aí, Calderaro pergunta, lembra-se dos reflexos condicionados de Pavlov? Então, todo mundo acho que se lembra disso, né? Aquele experimento que mostrava para o animal, o cachorro, né, uma carne, ele salivava, e aí ele começou a tocar a campainha, mostrava a carne, até o momento em que esse fenômeno ficou condicionado. Toda vez que apertava a campainha, o animal já salivava. Então, ele faz um paralelo. Então, o que ele explica? Por que acontece isso? Ele diz assim, em existências passadas, errou em múltiplos modos. E o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-os aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo a colheita de espinhos que semeara. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. O organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, simbolizando a moradia das forças conscientes, constituem uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. E aí ele explica como que é o mecanismo de todo esse desequilíbrio. Então, olha como que o fenômeno acontece. A mente desorganizada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos assume condições excêntricas, dispersas as energias que lhe são peculiares, em movimentos desordenados. Passa, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à de que lhe incendia do pensamento alucinado de suas vítimas.
Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes das memórias, as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão, e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos de Zaster o grande mal, de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões, nas quais o corpo físico prostrado, vencido, mais assemelha-se à embarcação repentinamente ela. Então, ele explica aí como é que se dá todo o processo da crise convulsiva, né? E aí ele fala do tratamento, né? Então, vamos lá. Fala assim: impossível é pretender a cura dos loucos. A gente tem que ter em mente, né, quando isso foi psicografado, né? Então, usava essa terminologia que hoje nós estamos muito longe de usar uma terminologia como essa. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Aí Marcelo pergunta para o Calderaro: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Ele diz assim: não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência, que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores, permanecendo na zona mais alta da personalidade. Vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-se por isto mesmo a atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Bom, então assim, nós conhecemos, né, as crises convulsivas orgânicas, né, do corpo físico, né? Tem várias causas, pode ter distúrbios metabólicos, pode ter trauma, pode ser por um tumor, pode ser por infecções, uma meningite, encefalite, né? Então, é essa do nosso conhecimento. Mas Calderaro, no capítulo anterior e nesse capítulo atual, ele também fala que existem convulsões, né, esses fenômenos epileptoides, como enfermidade da alma. E ele divide em duas categorias, né? Uma que é através da obsessão, que foi citado no capítulo anterior, né? Quem, a gente se lembra do capítulo anterior, que tinha um menininho que sofria crises convulsivas, quando as entidades se aproximavam dele e emitiam raios, né, energias deletérias, que atingindo aquele menino fazia com que ele tinha crises convulsivas. Já no caso do Marcelo, é uma situação completamente diferente, né? Seria uma ação reflexa da alma, né? Então, ele recordando tudo aquilo que ele já havia passado, essa lembrança, esse condicionamento desencadeado por todo esse remorso que ele ainda sentia, desencadeavam as crises convulsivas. E outra coisa é o seguinte, né? Calderaro, ele estava lá no mundo espiritual e tinha toda essa percepção, né, de toda a visão dessa ocorrência. Nós aqui estamos muito longe disso, né? Então, nós estamos encarnados, né? Então, nós temos que tratar com a medicina terrena, né? As nossas doenças têm que ser tratadas pela medicina
terrena, com medicamentos, com apoio psicológico, com tudo aquilo que a gente dispõe de terapêutico atual. Mas é lógico, né? E a gente sabe que é importantíssimo também a parte espiritual. Isso em vários trabalhos científicos, mostrando, inclusive, que as pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, elas passam por essas situações de maneira bem melhor, aderem melhor ao tratamento e o resultado é muito melhor. É óbvio, né, que o dia que todos nós estivermos totalmente evangelizados, né, a gente mesmo vai ser médico de nós mesmos, né, vivenciando o Evangelho de Jesus. Mas a gente ainda tá muito longe disso, né? Então, eu achei que esse capítulo aí, eu achei que Calderaro, né, e falando com o André Luiz psicografando isso de maneira muito didática, a respeito das convulsões, nos trouxe uma visão bem ampliada dessa situação. Aí, que vocês querem comentar alguma coisa? Sim. Em relação desse capítulo, não só desse capítulo, né? Isso é a tônica desse livro inteiro, né? É essa correlação das doenças com as questões espirituais, perispirituais, né? Isso é a tônica de todo esse livro, né? Então, assim, nesse livro ele trata mais das questões das doenças psiquiátricas, neurológicas, né? Mas a tônica do livro todo é essa, né? Então a gente começa a entender que hoje em dia, por que a medicina, apesar de ter condição de tratar muitas doenças, de aliviar muitas dores, né, ainda existe uma quantidade enorme de doenças de causas desconhecidas, que não tem tratamento, mas não tem cura, né, exatamente pelo desconhecimento dessas questões perispirituais e espirituais. É a nossa visão limitada do ser complexo que a gente que é muito mais do que um corpo físico, né? Então, a gente começa a entender isso a partir da própria... O perispírito é o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, né? E o nosso espírito é o princípio agregador da matéria. Tudo que é matéria que está agregada em torno de nós, inclusive o nosso perispírito, que é matéria mais sutil, mas é matéria também, ele só está ali, esses átomos todos ali, só estão ali agregados porque existe um princípio inteligente que está agregando isso tudo, né? Então, é importantíssimo, até para nós médicos, né? E ele toca alguns aspectos aí da medicina, que a Cláudia falou, que o nosso papel como médicos é tratar a questão material, né? Que realmente leva alívio, né? Mas se a gente pensar até no livro do Paulo César Frutuoso, né, a medicina mediúnica do futuro, né, a tendência através da própria... O Paulo mesmo descreve isso no livro, né, dos médicos médiuns, né, tem uma condição de perceber, talvez esse seja o futuro da humanidade, né, os médicos encarnados vão ter uma condição perceptiva melhor até dessas condições espirituais, né? Então, assim, essa é a tônica. Outra questão que eu achei importante nesse capítulo é a questão da prece, que ele toca novamente nessa questão. Praticamente todos os capítulos ele vem tocando na importância da prece, que é uma questão de conexão, né? De acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente se sintoniza. E ainda nessa condição mais inferior que a gente vive, ainda no nosso mundo aqui de provas e expiações, a nossa conexão geralmente não são muito boas. Então, a prece é muito importante porque ela nos liga, nos sintoniza com energias mais superiores, né? Que é através desses momentos que vem a ajuda, vem o auxílio, né? Uma outra questão importante que ele toca aqui novamente é a importância da família, né? Isso é um tema crucial, né? Então, é um tema tão importante que até o nosso encontro anual desse ano foi só para tratar a respeito disso, a importância da família, né? Então, ele coloca que a família é uma reunião espiritual no tempo e, por isso mesmo, o lar é um santuário, né? Então, ali estão as nossas
as nossas principais amizades ou animosidades de vidas anteriores, né, que é uma oportunidade ali da gente estar se redimindo, com muitos espíritos que já às vezes já acompanham a gente há muitos aí milênios, né? Então essa importância da família que realmente ele novamente aqui coloca. E por último ponto aqui, eu achei interessante a questão do remorso, né? Que ele coloca exatamente assim: o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor, né? Então, o remorso vamos dizer, é o primeiro passo para o arrependimento, para a mudança, mas assim, a gente não pode ficar preso a isso, porque o remorso é um sentimento negativo. Inclusive, essas crises convulsivas que ele tinha, não era só pela aproximação dos espíritos inimigos. Às vezes é pela própria condição de desarmonia, de desequilíbrio criado por essa condição de remorso, de arrependimento, né? Então, é a questão da gente estar sempre pensando, olhando para frente, né? A gente tem um passado de erros, de dificuldades, de imperfeições, mas a gente não pode, é que nem conduzir um carro, a gente não pode conduzir o carro olhando só para o retrovisor. A gente tem que entender o nosso passado, mas entender que aquilo já passou, e a gente tem que olhar para frente, né? Se a gente errou, vamos reparar os nossos erros, vamos mudar nossas atitudes, mas o importante é não ficar preso ao passado, né? O passado tem que ser um ponto de análise para a nossa melhora para o futuro, mas a gente não pode se prender ao passado, senão a gente fica congelado no tempo e a gente não anda para frente, né? E esse trecho final aqui que a Cláudia colocou, que é da questão ele coloca aqui, o jovem recobrou esperanças novas e, contemplando o caldeirado, reconheceu, acredita no benfeitor do uso dos hipnóticos, ou seja, ele coloca aqui, a medicação, ela é importante, né? Ela tem uma ação de alívio naquele momento, mas ela não é a solução definitiva, né? Então, se a gente não compreender esses intrincados aí, meandres das relações do corpo com o espírito, com o perispírito, a gente nunca vai realmente conseguir chegar às causas profundas e às curas. Por isso, como eu disse no começo, que a medicina trata muita coisa, mas tem muita coisa de origem desconhecida, muitas doenças, e muitas doenças que não têm cura. Tem tratamento, mas não tem cura. A partir do momento que a gente começar a compreender que a gente é um ser muito mais complexo e começar a entender essas relações, correlações físicas, espirituais, perispirituais, a gente vai conseguir não só chegar às causas, mas realmente chegar à cura de todas essas doenças, né? Quer comentar mais alguma coisa aí, André, Bruno? Tem algumas coisas assim que são meio que básicas, né? Nas obras de André Luiz, que ele sempre traz, né, em diversas obras e também nos diversos capítulos, né? E eu acho que é o carro-chefe, né? Então, a questão da oração, da prece, que é a forma que a gente tem de se abrir para a ajuda dos benfeitores, nos ligarmos ao, ao comando superior, ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, né? Então, é fundamental, você vê que nesse capítulo ele traz o exemplo disso, né? E a prática do bem. O Dr. Bezerra de Menezes também deixou em suas obras, tanto quando encarnado como quando desencarnado, que é legal que a gente vê obras do Dr. Bezerra encarnado, né? Loucura sob o Novo Prisma, História de um Sonho, outras obras, e depois desencarnado, através dos médiuns, vários, né? Chico, Bacelli, Divaldo Franco. E ele traz isso aqui também, né? Traz essa questão da prática do bem como a melhor maneira de orar e vigiar, como o melhor tratamento para as questões da obsessão, né? E da autoobsessão. Você preenche a sua vida com atividades edificantes e isso não dá espaço para tristeza, para depressão, né?
E bate exatamente com isso que André Luiz nos traz, exemplificado de casos reais, que a gente sabe que são casos reais, neste capítulo. E aí sempre tem um acréscimo de algumas coisas mais. Eu achei muito interessante essa questão da epilepsia, né? A gente sabe que epilepsia, do ponto de vista orgânico, um substrato orgânico, né? Você, em geral, não encontra, né? Você que lida mais com isso, né, Cláudia? Acho que você tem mais experiência, né? Você não tem, assim, um substrato orgânico para definir, né? Ah, A grande maioria dos casos. é. E aí é interessante porque ele aqui afirma, né? Que a epilepsia é enfermidade da alma na maioria das vezes. Se é enfermidade da alma na maioria das vezes, está explicado porque que a gente não consegue curar. Porque não vai ser com medicamento que a gente vai curar. A gente só vai conseguir controlar a consequência, mas não consegue ir lá na origem, né? Então é isso que a gente vai precisar avançar como médico, com conhecimento em relação a essa abordagem da origem das doenças, principalmente das mentais. Eu acho que as mentais, principalmente, que Emmanuel também frisa muito isso em várias obras. E a outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi essa questão do remorso, né? André Luiz também enfatiza muito isso em vários momentos de várias obras. Isso bate também com os outros benfeitores, com outras obras também da doutrina espírita. E a gente deve combater o remorso, porque você se arrepende, é o primeiro passo, arrependimento. A partir dali você vai ter que reparar. E essa reparação ela vai se dar você fazendo bem, né? Agora, se você ficar com remorso, com sentimento de culpa, você não consegue superar. E aquilo vai remoendo a sua alma. E aí você está fazendo, na realidade, os dois processos da obsessão. A auto-obsessão, em que você não vence o seu próprio passado, ele Uhum. fica presente em você o tempo todo, tanto desta vida como de vidas passadas, que são as reminiscências, né, de atos maléficos que cometemos em vidas passadas, nosso homem velho. Então, isso é auto-obsessão, que é muito bem descrito por Sueli Caldas numa obra dela, falando sobre obsessão e auto-obsessão. E é uma porta, né, aberta para a obsessão. Porque você, com o remorso, você se torna absolutamente vulnerável para os espíritos inferiores e os vingativos, né? Aqueles que estão ali na espreita, ali, só aguardando você dar uma vacilada, abrir a guarda para poder atuar. E o remorso é uma delas, né? Então, André Luiz deixa muito claro isso, que a gente tem que combater o remorso. Chico falava também sobre isso. Então, você vê que são ensinamentos aí muito práticos, fundamentais, que estão aí diretamente ligados a alicerces da doutrina, né? E são claros, né? Que a gente precisa estar divulgando dentro do possível, propagando, dentro do nosso alcance, né? Das oportunidades que a gente sempre tem, mas lembrar que nós temos que praticar isso em nós mesmos, em primeiro lugar. E até para que a gente tenha a condição de poder também transmitir isso com a maneira mais efetiva para os outros, né? Então, como sempre, os capítulos são maravilhosos, né? São muito úteis para o nosso dia a dia. Em relação ao remorso, aí, o remorso é um sentimento paralisante, né? Esse é que é o problema. É como o medo, né? São dois sentimentos que paralisam, né? É o remorso e o medo. Então, a pessoa às vezes fica cristalizado nesses sentimentos e ficam cristalizados, mas não consegue ir para frente, né? Enquanto não se libertar desse tipo de sentimento paralisante, né? E o medo também é um deles, né? O É medo, que a Cláudia falou do auto-perdão, né? o medo é uma forma de dominação, né? Porque você paralisa né? É uma maneira de você subjugar, de você paralisar e subjugar. Então, quando você impinge medo, você está subjugando porque você está paralisando as energias de ação daquele que você está querendo subjugar, né? Então, assim, o remorso e o medo são sentimentos assim que têm que ser superados aí, senão a gente
não consegue caminhar. E os benfeitores, eles falam o seguinte, né? Que a maneira que se tem de neutralizar o remorso é a gente pensar assim, ó, o mal que a gente causou, já foi. O que eu posso fazer daqui para frente? Fazer o bem. Esse é o único antídoto. Então, se a gente trabalhar dessa forma, é a maneira efetiva de você combater o remorso. Eles ensinam isso, né? Eles ensinam isso. E é uma coisa bem lógica, né? Então, não adianta chorar pelo leite derramado. Já derramou. Agora nós vamos trabalhar daqui para frente, né? E é por isso que nós temos a amnésia, né? A amnésia temporária de nossas vidas passadas. Senão nós não aguentaríamos, né? Não suportaríamos saber atrocidades que cometemos em outrora. Mas a partir da amnésia a gente tem condição de poder aspirar e buscar o daqui para frente, né? E a reencarnação tem essa finalidade, né? Permitir recomeçar, né? Exatamente. Cada dia que Escrever nasce uma nova história, né? Escrever uma nova história. exatamente. Cada dia que nasce é uma outra oportunidade da gente recomeçar tudo de novo. Exatamente. Isso aí. Quer comentar alguma coisa? Não, Alguém mais? Bruno? Cláudio? não, e o final desse livro, nesse tratamento, desse capítulo, né, é um chamamento também, né, para nós médicos, né, que a gente tem que trabalhar com a nossa medicina, é o que a gente tem que fazer, mas também a gente começar a plantar, né, a importância da gente desenvolver a espiritualidade também, não só em nós, mas também com os nossos pacientes, né, a gente começar a falar sobre isso, né, porque é o que está mostrando aí nesse capítulo, a gente está tratando só a ponta do iceberg, né? Então, a gente dá esse recurso também, fazer essa terapia complementar, né? Tratar todas as coisas possíveis, né? Abrir todas as frentes possíveis para ter um desfecho mais favorável, né? E aí é criar o hábito, né, Cláudio? Porque até então a gente tinha muita dificuldade de pensar em fazer isso. Até Porque nós preconceito, não, porque nós não tínhamos nenhum respaldo científico. exatamente. Mas agora, Agora, com tantas obras, com tantas evidências, agora com a espiritualidade, departamentos de espiritualidade, diretrizes de espiritualidade, em várias sociedades médicas, de cardiologia, de onco, está entrando em todas, na minha, na sua, né, em geriatria. Hoje são várias sociedades já. Isso está sendo hoje temas de várias aulas nos congressos das diversas sociedades. Já está nas escolas médicas, disciplinas de medicina e espiritualidade. Já tem pós-graduação nisso. Então, nós já temos hoje evidências e substrato científico para hoje a gente colocar isso em prática. Até porque hoje o Conselho, por exemplo, Federal de Medicina já reconhece. Então, nós não estamos mais naquele terreno obscuro que a A gente também tinha marginalidade, né? medo. Exatamente, a gente tinha medo de. Até porque nós temos colegas nossos que já declararam publicamente que tiveram problemas judiciais na abordagem disso lá atrás. Hoje já mudou, né? Então agora é uma questão de a gente começar a criar o hábito, exatamente. passar a lembrar de colocar isso no nosso atendimento. Essa percepção, porque médio todos nós somos. A questão toda para a gente ser o médico mediúnico do futuro é a gente começar a colocar em prática, né, essa questão da percepção, da sensibilidade, dessa visão espiritual, de conseguir enxergar o transtorno espiritual do paciente, da alma, para tentar abordar isso aí na sua origem, né, já com entendimento. As próprias pessoas hoje estão sendo despertadas para o assunto, para o estudo. Então, hoje as pacientes mesmo elas têm condição de buscar essas informações na mídia, na internet, até nos sites de algumas sociedades médicas, e aí começa a facilitar o nosso trabalho. Está na hora de a gente Esse, começar a praticar. esse é o sentido da gente estar aqui hoje, né, André? Assim, é o Isso, sentido das AMES, da gente como médico, tá estudando isso, está se inteirando disso, para a gente não só praticar isso no nosso dia a dia,
mas também a gente esclarecendo as pessoas, né? Aqueles que não são médicos e tal. A nossa função é de aprender, de aplicar e de esclarecer, né? Então, assim, essa é a razão, vamos dizer assim, da existência das AMES, né? É exatamente isso, é trazer para dentro da medicina, né, esse conhecimento, a gente se preparar para isso, estudar para isso, vamos dizer, incorporar isso na nossa atividade e difundir esses ensinamentos para todos, né? O preconceito é lógico que existe ainda, vai existir por muito tempo, mas não deva servir mais de empecilho para que a gente vá trabalhando em cima disso aí. E, sem dúvida nenhuma, é o grande papel da AME, né? Hoje, por exemplo, a minha irmã, que é médica, ela é endócrina, ela sempre se considerou agnóstica, e hoje ela me pediu material para falar sobre a ação da espiritualidade nos pacientes no climatério, na geriatria. Aí eu mandei uma opção de coisa para ela. É isso aí. É isso aí. Até em relação às publicações médicas, né, até botei lá na aula lá da disciplina, né, no PubMed, né, a quantidade de publicações que tinha desde o começo do século XX até agora, assim, o aumento, assim, principalmente na segunda metade, no final do século XX, no começo do século XXI agora, o aumento assim de quantidade de publicação sobre A curva é assim, saúde ó, espírita, né? exatamente, como se fosse um foguete subindo. É isso aí. Então, mas é isso. Mais algum comentário? Não? Eu acho que a gente podia fazer uma prece aí para Só tá encerrar. faltando agora, ô Nilton, tá faltando agora é a parte moral da sociedade melhorar, né? Porque Sim, tá bravo. devagarzinho as coisas vão caminhando. Devagarzinho. Isso aí. Quem quer fazer a É, prece aí para encerrar? eu acho que tem que ser o Bruno, que não palpitou em nada. Então, tá. Faz a prece aí para gente, Bruno. Olha só isso, hein? Tá bom, vamos lá. Bom, mantendo então o nosso pensamento elevado, em uníssono, rogamos a Deus, Pai, Criador do céu e da terra, causa primária de tudo, as suas bênçãos para que possamos continuar com o nosso trabalho, singela é verdade, mas que junto a outros podemos levar adiante a mensagem da medicina mais espiritualizada, nos guiando no caminho da verdadeira felicidade, que passa, sem dúvida, pelas sendas de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Se conosco, Pai, hoje e sempre, congregando e abençoando cada vez mais a nossa vida. Obrigado. Assim seja. Assim seja. Não sei. Então, hoje a gente vai interrompendo e a gente vai dar seguimento ao nosso estudo. Agora, no nosso próximo encontro, fica então marcado aí para o dia 29 agora de novembro, com o capítulo 9, Mediunidade. E o André que vai fazer essa apresentação inicial para a gente, depois a gente tem nosso bate-papo aqui, como de costume, né? Então, a gente vai agradecendo a presença de todos aí que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. A gente agradece de estarem junto com a gente aí nesse estudo, nessa batalha aí para levar um pouquinho mais de conhecimento, espiritualidade para dentro da saúde, para dentro do exercício das nossas atividades aí diárias. Então, obrigado a todos aí. A gente vai encerrando aqui hoje o nosso bate-papo. Até a próxima. Boa noite. Né?